Eu estou muito preocupado porque eu tinha entendido que a reforma da Previdência, como alguém já disse, tinha ido para o teto, ou tinha ido pelo ladrão, mas voltaram, pelo que percebi essa semana, a querer retomar a reforma da Previdência. Olha, a CPI, que eu vou agora às 15 horas reabrir, está mostrando números assustadores. Números que, num primeiro momento, eu falava em 1 trilhão, depois falei em 2, e hoje eu vejo que o desvio do dinheiro da Previdência pode chegar a mais do que 3 trilhões. Isso se pegarmos somente de 2002 para cá. Se voltarmos aos 20 anos para trás, vai dar em torno de 7 a 8 trilhões do desvio do dinheiro da Previdência. Eu chego a dizer, não precisa nem pagar o atrasado daqueles que deram já anistia, mas se pegar só os grandes devedores, dá para arrecadar 1 tri. E se daqui para frente pararem de dar anistia, pararem de não cobrar mais juros nem correção, proibirem, que já é proibido por lei, né, a apropriação indébita, que chega a tirar 30 bilhões por ano do dinheiro da Previdência. E por isso que eu volto mais uma vez com esse cartaz, dizendo, você é que vai pagar a conta daquilo que já pagou? Você vai pagar a conta da reforma da Previdência? Já pagou, não tem mais o que pagar. É quem não pagou que tem que pagar. Sabe que o Itaú vai ficar o dito pelo não dito? Bradesco, Caixa Econômica Federal, JBS, só aí você, se somar tudo, dá mais que 10 bi, só nesse que eu citei. Um outro cartazinho, você que vai pagar a conta da Previdência, porque o dinheiro da Previdência está indo para algum lugar. Para o presidente continuar lá, que alguém vai ter que pagar. Todo mundo sabe que os votos estão sendo comprados. Ninguém tem dúvida mais. A própria imprensa fala abertamente de que é assim é a vida e os votos vão sendo comprados. Quando eu mostro esses cartazes, eu lembro também esse aqui. Você vai pagar a conta da Previdência? É o Palácio passando o rolo compressor e uma senhora bem velhinha correndo porque o rolo compressor está chegando. Eles já tinham entendido que essa reforma não poderia acontecer. Nós vamos pegar outra. A motosserra voltou. Aqui é cortando a bengala dessa idosa. Vai ver que a madeira ou vão comprar ou vão fazer fogo para aquecer as lareiras. A pergunta é essa, é correto o que estão fazendo? Se agora vão lá na CPI, me peçam os números para mim, que eu vou mostrar todo o desvio. Ou quem sabe essa aqui também. Eu agradeço muito ao Latuf, que tem feito essas charges, uma tesoura enorme, cortando o direito dos trabalhadores e dos aposentados e pensionistas. Quem está cortando? O chefe lá do Palácio. Ou essa outra aqui, que ele induz a mesma senhora idosa a abrir uma porta e diga, é por aqui a tua aposentadoria. Só que quando ela abre a porta, ela cai no precipício. Não bastasse tudo isso,
eu também trago aqui as manchetes de alguns jornais. Com a nova lei trabalhista, o trabalhador só vai receber pelo que produz, é o salário hora. Trago aqui reforma trabalhista, o título não é meu, modernidade ou vandalismo? Tem essa outra aqui que é um brinco. Caixa Econômica Federal diz que não vai fazer concurso mais para ninguém. Daqui para frente é tudo intermitente, salário por hora, ou terceiriza, ou o tal autônomo exclusivo que eu falava. Se a Caixa Econômica Federal já anuncia que vai fazer isso, calcule as prefeituras, calcule a União, calcule os governos dos estados. Como é que ficam os concursos? A pessoa se preparou a vida toda para que os melhores passassem no teste, na prova, e usassem, então, a sua experiência acumulada para atender ao público. Ou esse outro aqui, reforma trabalhista, de fato, garante segurança jurídica? Ou essa, carteira de trabalho, para quê, se não vale mais? Com tal de negociado sobre o legislado. Eu avisei, e pior que, infelizmente, eu tenho acertado. Primeiro eu disse, aquela questão do impeachment não vai resolver e a crise vai se alongar e o povo vai sangrar até 2018. É exatamente o que nós estamos vendo. E como a dita reforma, é como disse aqui a senadora Cátia Abreu, e eu respeito, porque ela é uma grande empresária. Ela disse, eu voto contra a reforma, sou contra, mas se passar, é uma questão de concorrência no mercado. Eu vou ter que aplicar nas minhas empresas aquilo que os outros vão aplicar, porque vai diminuir a folha de pagamento e vai aumentar o desemprego. Porque eles vão demitir aqueles que têm um salário melhor, carteira de trabalho assinada, e vão contratar terceirizados. Vão contratar, pela lei atual, vão contratar os chamados autônomos exclusivos, porque daí não precisa pagar nada. O cara é autônomo, toda a responsabilidade é dele, 13º, férias, horas extras. Eu queria mais que eu tivesse errado, mas as empresas, está aqui nas manchetes nos jornais, já estão se preparando para esse outro momento. Mas eu termino esses meus 11 minutos falando sobre um trabalho que a Unicamp está fazendo sobre a reforma trabalhista, e eles pediram que eu fizesse a apresentação. É um livro que essa universidade vai lançar sobre a reforma trabalhista no Brasil. A convite do Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho da Unicamp, eu escrevi o prefácio para o livro Dossiê sobre a Reforma Trabalhista. Essa obra será lançada aqui no Senado, brevemente, em todas as capitais. O que eu digo no prefácio? Nos anos 70, o cantante, guitarreiro e poeta argentino, León Gieco, recebeu uma das mais belas obras que um artista popular poderia nos legar. Uma canção sem fronteiras, que até os dias de hoje não há quem não se emocione ao escutá-la. León Gieco concebeu essa bela obra e que todos devem lembrar do título. Ela foi muito cantada por Mercedes Sosa, A Pérola Negra. E o nome dessa obra, Só lhe pido a Deus, só peço a Deus. Eu diria que essa canção continua viva e ela é cantada e contada e declamada
em versos e trovas em todo o mundo. Eu diria que não há um dos continentes que essa canção não é cantada. E diz lá no meio dela, e assim eu escrevi: se um traidor tem mais poder que um povo, que esses povos não esqueça facilmente. Se um traidor tem mais poder que um povo, que esse povo não esqueça facilmente. Foi a duras penas que o povo brasileiro alçou o voo nos períodos de exceção e alcançou a democracia e o mínimo de direitos. Muitos foram para o exílio e tantos outros tombaram nos campos e nas cidades, com a única certeza de que, para transpor o horizonte e fazer a boa luta necessária, é fundamental estar impregnado de amor, de solidariedade e de fraternidade. Essa é a história de todos nós, que não medimos esforços quando acreditamos que a causa é justa, e nem quando os ventos da traição que vieram lá do palácio batem nas nossas costas. Que momento é esse que o país atravessa? Como deixamos chegar a tal situação de sermos regidos por homens sem compromisso algum com o desenvolvimento do país e que vendem a alma do povo para se manter no poder? E o que dizer de um Congresso sem as mínimas condições de legislar para todo o nosso povo? E de um judiciário embebido em arrogância e parcialidade, como vimos agora aqui na tribuna, o comentário do senador Regufe, de Vossa Excelência e também do senador Lidberg, os dados que vocês colocaram. E Vossa Excelência dizia: a lei é para todos, né? Onde está o teto? As páginas da história estão escrevendo a desesperança que inunda as casas dos brasileiros todas as noites. Como ser feliz diante de tanta incerteza e de tantas canalices, como aqui foi dito? A Lei Federal 13.467, de 2017, que sacramentou a reforma trabalhista do governo de Michel Temer, com a conivência do Congresso, é a negação do olhar humano e da destemperança daqueles que só pensam no mercado e nas tabelas e gráficos financeiros. O senhor mercado. Há inúmeros estudos que comprovam que essa reforma não é modernizadora e muito menos impulsionadora da geração de emprego e de renda. O próprio dossiê, que tive o cuidado de ler, destas páginas, que o nobre leitor, com certeza, vai ler, porque terá em mãos, é o exemplo. Creio que esse não é o fim, mas o início de uma resistência ainda maior, repleta de esperança, com o amor e a fraternidade daqueles que tombaram no longo das suas vidas. Mesmo que as forças contrárias e antinacionais, registre-se, compradas com emendas parlamentares e outras benesses que esse sistema apodrecido proporciona, para impedir a verdadeira independência social e econômica da nossa gente e do nosso Brasil, esteja aí, covardemente matando os sonhos das crianças e dos jovens do nosso país. O Estatuto do Trabalho, que está sendo discutido em uma subcomissão que montamos aqui no Senado Federal, é o início da construção de uma possibilidade de resistência e de resposta aos descaminhos que impuseram aos trabalhadores e trabalhadoras e a toda a sociedade brasileira. Ele surgiu do diálogo, um diálogo que fiz viajando por todo o país, diálogo não só deste ou de outro setor, dialoguei com todos, o mundo jurídico, com os empresários, com os trabalhadores, com os líderes
das entidades, ele surgiu num debate profundo da Frente Ampla pelo Brasil, um espaço democrático que congrega todas as grades de pensamento, a comunhão e as energias coletivas do bem para transformar o nosso país em uma verdadeira nação. Vamos, assim, por que não dizer, ao som do cancioneiro Almir Sater, que disse: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Somos estradeiros, todos juntos esperançando o que nos tiraram e com a única certeza de que o sol das manhãs vindouras e as cristalinas águas dos nossos rios e riachos sejam um mapa de igualdade e liberdade a ser decifrado, porque eles cortam o nosso país. Parabéns ao Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, CECIT, Unicamp, pela valorosa publicação e meu muito obrigado pelo convite para escrever essas brevíssimas palavras, mas que mostram o que eu senti e o carinho por essa grande obra. Com toda certeza, o dossiê sobre a reforma trabalhista é esclarecedor e vem a somar-se a outras tantas iniciativas de resistência que estão surgindo pelos 4 cantos do país. Senhor presidente, eu fiz a leitura do prefácio que escrevi nesse fim de semana para que ele seja publicado no dossiê sobre a reforma trabalhista, escrita por técnicos, especialistas, estudiosos da Unicamp. Me socorri, claro, em Mercedes Souza, me socorri aqui, porque grande parte do que está aqui dentro, as frases mais marcantes, são desses poetas, desses cantores, que são poetas e cantores, escritores, que sabem que direitos humanos não têm fronteira, que sabem que aquilo que fazem hoje aqui no Brasil, fizeram em outros países, que depois começaram a recuar, mas o povo sofreu, o povo foi chamado a pagar a conta. Que esse dossiê escrito pela Unicamp esteja em todos os cantos do nosso país, que seja lido por todos aqueles que têm solidariedade humana. E termino, senhor presidente, dizendo: a reforma da Previdência está voltando. Você não pode pagar a conta. Senador Requião, os estudos, e eu vou indo para lá agora, abro às 15 horas, a CPI da Previdência, mostra, num primeiro momento eu falava que a roubalheira foi 1 trilhão, depois falei em 2 trilhões, agora já, os últimos dados, já está mais de 3 trilhões, e hoje pela manhã um estudioso mostrou um documento que pode ser 7 trilhões, isso pegando no máximo os últimos 20 anos. Não está nem pegando a história de Brasília, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, e querem fazer que o povo volte a pagar a conta outra vez. E aqueles que sempre roubaram vão continuar roubando, como aquela da apropriação indébita, que eu achava que era 20 bi por ano, é 30 bi por ano. Os documentos últimos que recebi, daquilo que é descontado do trabalhador e não repassam para a Previdência, embolsam o dinheiro. Enfim, como diz a canção também, que país é esse? Obrigado, presidente.